estavam fechados. Os livros que baseavam a fé da igreja já estavam definidos e não poderia ser adicionado nenhum outro livro a mais. As igrejas só não estavam preocupadas ainda em criar uma listagem ampla e absoluta de quais livros seriam esses. O que acontece apenas é que a igreja ainda não estava preocupada com uma listagem de livros. Mas, pastor, esse é todo o problema. Esse é todo o problema. Nas discussões acadêmicas modernas sobre o cânon, a gente fala muito pouco aqui no Brasil sobre o que realmente significa ter um cânon fechado. Embora a gente use esse termo principalmente para se referir às decisões da igreja do quarto século, de certo modo, o cânon já estava fechado muito antes disso. O cânon estava fechado a partir do momento que o último apóstolo morreu e escreveu o seu último texto. Agora... Definitivamente não, pastor Iago Martins. O fato do último apóstolo ter morrido não significa que o cânone estava fechado. Tá? Porque a gente não sabe ainda quais são as obras que vêm desses apóstolos e não sabe ainda se só obras que vêm desses apóstolos vão entrar no cânone. Tá? Isso não estava ainda definido. Existe uma diferença entre o fechamento do cânon e o consenso eclesiástico acerca dos livros que compõem esse cânon. Não existe diferença nenhuma entre as duas coisas. Eu até entendo o que o pastor quer dizer. O problema é que não existe diferença nenhuma das duas coisas em qualquer sentido histórico, eclesiástico, teológico possível. O que o pastor está dizendo é que, de alguma forma, em algum nível da realidade, já existia um cânone, porque Deus sabia qual seria o cânone, porque esse cânone viria do escrito de apóstolos ou de pessoas muito próximas aos apóstolos. Se a gente partir do princípio que escritos com grande autoridade vêm da pena dos apóstolos e os apóstolos já morreram, então esses livros já estavam escritos em algum lugar. Pode ser, mas isso não é a mesma coisa que ter um cânone fechado sendo utilizado pela igreja e regulando suas práticas, regulando suas doutrinas. É esse o ponto que o senhor tem que demonstrar, né? Que a vida da igreja, que os ensinamentos da igreja, que as práticas da igreja já eram regulados por esses livros, porque se não eram, não importa se eles existiam ou não. O Sola Escritura está refutado. Eu gosto muito do modo como o Fragmento Moratoriano, que é um texto cristão do segundo século, trata um texto apócrifo muito popular da época chamado O Pastor, escrito por um cara chamado Hermas, conhecido como o Pastor de Hermas. O Fragmento Moratoriano trata essa obra como uma obra que poderia ser lida na igreja, mas que era rejeitada como livro canônico. E a base para essa rejeição, olha só, era que o livro havia sido escrito muito recentemente. Em outras palavras, o autor do Fragmento Moratoriano demonstra a convicção de que os primeiros cristãos não estavam dispostos a aceitar livros escritos no segundo século ou depois, mas se restringiam a livros do período apostólico. O critério de apostolicidade era um dos critérios mais fortes a serem utilizados na definição do cânone. Não era o único critério, porque eu poderia dar outros exemplos, por exemplo, o bispo Serapião, que permitiu em sua comunidade o uso do Evangelho de São Pedro, isso por volta do ano 180, 190, e depois ele volta atrás, tá? Mas inicialmente ele permite o uso do Evangelho segundo São Pedro. Depois ele vê que esse Evangelho não se conforma às práticas da ortodoxia, as práticas e doutrinas que eram consideradas corretas, minimamente corretas pela igreja. E daí ele proíbe, tá, esse livro. Ele passa a considerar que esse livro tem traços de docetismo. Então, por exemplo, a ortodoxia, a conformidade do escrito com as crenças que já existiam na igreja, também era um critério importante. E existiam outros critérios importantes, não só a apostolicidade. Embora a apostolicidade fosse um critério realmente muito importante. Agora, o mais interessante nesse argumento do pastor Iago Martins em cima do fragmento moratoriano, tá? É a gente analisar que livros eram esses que o fragmento considerava canônico. Cânon moratoriano, tá? Então, olha só, livros que não eram considerados canônicos. Epístola aos Hebreus, Epístola de São Tiago, 1ª e 2ª de Pedro. Não se tem certeza de 2 e 3 João, tá? Ele não crava que é. E agora olha só que coisa interessante, alguns escritos que hoje não são canônicos, mas que eram considerados respeitáveis, passíveis de ser lidos, passíveis de serem canonizados pelo fragmento moratoriano, tá? Estão lá na lista de livros do fragmento moratoriano. Apocalipse de Pedro, Sabedoria de Salomão, o livro da sabedoria. Então, o livro da sabedoria,
que hoje existe na Igreja Católica Romana e na Igreja Ortodoxa como parte do Antigo Testamento, o fragmento muratoniano utilizava como parte do Novo Testamento, como cânone neotestamentário. Ou seja, está demonstrado, segundo essa lista do cânone muratoniano, do fragmento muratoniano, que é mais ou menos do último quarto do século II, é final do século II, é segundo século tardio, tá? Que ali, naquele momento, não existia um cânone fechado na igreja. Eles parecem ter entendido que a fase apostólica da história da redenção foi algo singular na história da igreja. O período em que os livros canônicos foram produzidos e nenhum livro extra poderia ser adicionado a esse escopo de revelação. Ou seja, isso significa que os textos apostólicos já estavam fechados e definidos. Nada novo estava sendo construído, nada estava sendo continuado. Logo, desse ponto de vista, o cano já estava fechado. Isso no início do segundo século. Depois disso, a igreja não estaria mais aberta para outros livros, mas estava envolvida em discussões sobre quais livros Deus tinha dado. Era uma discussão sobre o passado, não uma discussão sobre o presente, não uma discussão sobre o futuro. Era uma discussão sobre o que Deus havia feito antes. Ou seja, qual foi o cano que Deus nos deu, e não uma revelação sobre o presente, qual cano nós vamos definir. Em outras palavras, as convicções teológicas dos primeiros cristãos a respeito do papel fundamental dos apóstolos trazia a ideia inerente de que o cano tinha sido fechado com o final do período apostólico. A definição formal desse cano acontece apenas posteriormente por meio de uma série de debates. Mas a discussão era para perceber quais eram esses livros, não para construir. Vamos ver o que o pastor Iago Martins vai falar sobre São Papias de Herápolis. Parecida, Papias de Herápolis escreveu um texto chamado A Exposição dos Ditos do Senhor, entre 130 e 140 d.C. Então, olha só, São Papias de Herápolis, na verdade, ele não escreve ali nos anos 130 e 140. O consenso mais forte dos historiadores é que ele está escrevendo entre o final dos anos 90 e o iniciozinho dos anos 100. Então, vamos dizer ali que ele está escrevendo por volta do ano 100. Ele vai escrever uma obra chamada Exposição dos Ditos do Senhor. É uma obra de 5 volumes que ele escreveu, tá? E que trazia um conjunto de relatos orais que ele coloca por escrito sobre a vida de Cristo, ou seja, era um evangelho de São Papias de Herápolis. Então, por volta do ano 100, tá? Eu estou colocando um pouco mais para trás, mas se a datação do pastor Iago Martins estivesse correta, ele estivesse escrevendo isso no ano 130, é pior ainda para o argumento do pastor Iago Martins, porque o que São Papias está fazendo é um evangelho. E isso mostra que o argumento do pastor Iago Martins, de que não, esses autores, eles consideravam que estava tudo fechado e blá blá blá, porque os apóstolos tinham morrido, etc e tal, não era bem assim. São Papias de Herápolis, a obra de São Papias de Herápolis, a própria existência dela é uma prova disso. Era o único propósito de nada omitir do que ouvira, nem impingir algo de falso. Aqui é a citação de Papias, né? Então ele vai argumentar. É isso o que Papias narra acerca de Marcos. A respeito de Mateus, assevera o seguinte, faz uma citação de Papias. Mateus escreveu os oráculos divinos na língua hebraica, cada qual os interpretou como pôde. Ou seja, aqui é Papias, no meio do século II, dizendo que Mateus foi escrito em hebraico. Aqui ele fala de Marcos é interessante porque mostra essa preocupação no relato dos evangelhos serem relatos ligados diretamente à revelação apostólica. Tá? Então, o pastor Iago Martins não entendeu que o próprio São Papias estava escrevendo algo próximo de um evangelho, né? Agora, existe uma coisa de São Papias, o pastor Iago Martins ele volta a dizer que é meados do segundo século, mas na verdade é iniciozinho do segundo século, talvez até ali por volta do ano 100. O que o pastor Iago Martins parece não saber sobre São Papias é o seguinte, eu vou trazer isso aqui agora para vocês. Olha só uma das citações aqui de São Papias de Herápolis em Eusébio de Cesareia. Olha só o que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele vai escrever as interpretações que ele aprendeu com os anciãos. Ele vai defender que esses anciãos eles tinham uma memória bastante confiável daquilo que tinha acontecido. E o São Papias ele considerava essa memória mais confiável que outras fontes, tá? Porque vem direto das pessoas que receberam os mandamentos diretamente do Senhor. Então, qualquer pessoa que vem até mim e tal, que seja seguidora dos anciãos, ele questiona essas pessoas sobre as palavras desses discípulos, né? André, Pedro, Filipe, Tomé, Tiago, João, Mateus, tal, ou qualquer outro discípulo do Senhor. E aí ele vai... E também o presbítero João, tá? João, o presbítero, uma figura famosa aí, uma figura aí polêmica, famosa aí polêmica por causa da autoria do livro do Apocalipse, tá? Então ele vai inquirindo essas pessoas que conheceram
e conhecer os discípulos diretos do Senhor ou os próprios discípulos que ele conhecia do Senhor. E aí ele vai falar o seguinte: eu não acho que aquilo que eu possa retirar de livros vai me trazer tão bem quanto aquilo que eu posso aprender de viva voz. Então ele tá colocando o testemunho oral dessas pessoas acima daquilo que ele pode aprender de livros. Olha só como isso traz problemas para toda a narrativa do pastor Iago Martins. Porque São Papias de Herápolis, ele não está muito interessado. Não é que ele despreze os escritos aí dos apóstolos, ou de Paulo, ou de São Clemente, ou outros escritos como a de Daquê, como a Epístola de Barnabé, as possíveis epístolas católicas que ele conheça. Mas ele prefere ensinamentos orais.